16, que é a nossa última questão dessa prova. O que é que essa questão nos diz? O que é que ela quer da gente, no caso? Ela quer que a gente avalie essas três funções, e aqui tem os seus respectivos gráficos. A gente avalie essas funções e quer que a gente marque qual dessas funções, qual desses gráficos aqui vai cumprir com as condições do enunciado. E quais são as condições do enunciado? Vamos lá, eu vou para outra página para ficar mais fácil de entender. Vamos lá. As condições são as seguintes. Para todo L maior do que zero, qualquer L positivo que a gente escolher no eixo Y, vai existir um M negativo no eixo X. Um M negativo, tal que um X vai ser menor do que esse M e vai gerar uma imagem, um f de x maior do que L. Resumindo, se o M ele tem que ser negativo e o x ele tem que ser menor do que M, esse x é negativo. Então, basicamente, o que a questão quer? Quer que a gente marque em qual dessas funções, para qualquer L que eu escolher positivo no eixo Y, quando eu jogar um x negativo na função, vai gerar uma imagem maior do que aquele L. Então, vamos lá. Eu vou começar eliminando as funções que não vão condizer com essas condições, para depois chegar na resposta, no gráfico que realmente cumpre com todas as condições. Vamos lá, vamos ver se essa g de x está cumprindo. A g de x nos diz o seguinte, é seno de 2π que multiplica a raiz do módulo de x. Mas vamos lá, o que é essa função g de x? O que é que a gente sabe? A gente olhando para ela assim de cara, que é uma função seno, certo? E uma função seno, a imagem dela vai estar limitada entre menos 1 e 1. Ou seja, o máximo que essa função pode ter, independente do valor de x que a gente colocar aqui, o máximo, a imagem dela vai ser 1. Então, vamos lá. Se a gente escolher, por exemplo, um L igual a 80, será que vai existir algum x negativo, que quando a gente bota nessa... O x tem que ser negativo, lembrando, né? Porque o x é menor do que m e o m é negativo. Então, será que vai ter algum x negativo? Nesse caso, nem um x positivo ia conseguir fazer isso. Mas será que existe algum x negativo que quando a gente coloca dentro dessa função vai gerar uma imagem maior do que esse L que a gente escolheu? Não, isso é impossível. Por quê? Porque o máximo que essa função pode chegar é 1. É o valor 1. E se essa função máximo pode chegar a um valor 1, qualquer valor de L que seja maior do que 1 que a gente escolher, nunca vai ter nenhum x negativo que quando a gente coloque vai ser maior do que esse L, porque o L vai ser maior do que 1 e o máximo dessa função é 1. Então, a gente já pode descartar. Ela não está cumprindo com essa condição. Vamos lá ver essa segunda função que ele dá aí no gráfico, que é a função h de x. Essa função h de x é o número da x dividido por x ao quadrado mais 1, tudo isso menos 3. Então, vamos lá ver se isso realmente vai cumprir as condições. Vamos lá. Se a gente escolher o mesmo L igual a 80, por exemplo, será que vai existir algum M negativo, tal que um x menor do que esse M? Ou seja, vai existir um x negativo, que quando a gente coloca nessa função aqui, quando a gente colocar um valor negativo aqui no lugar do x, vai gerar uma imagem maior do que esse L igual a 80. Porque se é para todo L positivo, então, se o L igual a 80, era para ter algum x que eu colocasse aqui que ficasse maior do que 80. Mas vamos lá, isso é impossível. Por quê? Porque essa função aqui, para qualquer valor negativo que a gente colocar no lugar de x, qualquer valor que a gente assumir aqui negativo e substituir aqui, a imagem gerada sempre vai ser um número negativo. Agora vamos lá entender o porquê. Para ficar mais fácil de entender, eu botei um exemplo e eu escolhendo um x igual a menos 1, por exemplo. Se eu botar um h de menos 1 aqui, no lugar de x eu vou botar menos 1, certo? Então vai ficar Euler elevado a menos 1, tudo isso sobre menos 1 ao quadrado, porque eu estou colocando no lugar de x, menos 1 ao quadrado, mais 1. Então vamos lá. Vamos analisar primeiro esse denominador aqui. Esse denominador aqui, para qualquer valor negativo que eu botar no lugar de x, sempre vai ser o denominador positivo, porque vai ser qualquer número negativo que eu colocar aqui vai ser elevado a um expoente par, e o expoente par, quando ele está elevando um número negativo, a resposta vai dar um número positivo. Então, vamos lá, vai ser um número positivo mais 1. Então, aqui embaixo no denominador, quando a gente escolher o x negativo, sempre vai dar positivo. E o Euler elevado a menos 1, a gente pode reescrever isso como sendo 1 sobre Euler, né? Então,
a gente vai retornar esse formato aqui, porque vai ficar 1 dividido por um número que a gente já viu que sempre vai ser positivo aqui. Nesse caso vai ser 2, mas qualquer número que a gente escolher no lugar de x vai mudar isso, né? Mas sempre vai ser um positivo, porque vai ser um negativo elevado a um expoente par. Mais 1. Aí vamos lá. Sempre vai retornar esse formato aqui de 1 sobre um número positivo que multiplica Euler. Só que vamos lá. O que é o Euler? O número de Euler, ele é aproximadamente 2,7. É um número positivo, maior do que 1. Então vamos lá. Se eu tenho um número positivo que maior do que 1, que vai multiplicar o Euler, que também é maior do que 1, então sempre vai ter um formato aqui de 1 sobre um número maior do que ele. Ou seja, o resultado disso aqui sempre vai ser um número entre 0 e 1. Então, como é um número entre 0 e 1, é um número pequeno, e está subtraindo por 3, vamos lá, vai ser um número entre 0 e 1, aqui ficaria nesse caso aqui, ficaria aproximadamente 0,4, menos 3 daria 2,6, certo? Então, isso aqui sempre vai ser negativo, porque vai ser um número pequeno, menos um número maior, e isso sempre vai ser negativo. Então, vamos lá ver o que é que a gente pode avaliar a partir disso. Que o h de x, nesse caso, para qualquer x negativo, sempre vai ser negativo. Então, o h de x ele precisa ser maior do que zero. Por que o h de x precisa ser maior do que zero? Porque o L, ele diz lá no começo da questão que ele tem que ser maior do que zero. E o h de x ele vai ter que ser maior do que L para a função realmente cumprir com as condições. Se o h de x é maior do que L e o L é maior do que zero, então o h de x a gente conclui que ele também tem que ser maior do que zero. Só que a gente vendo aqui que qualquer x menor do que m, ou seja, qualquer x negativo que a gente coloque aqui, sempre vai retornar um valor negativo. Se ele sempre retorna um valor negativo, o h de x nunca vai ser maior do que zero. Então, essa função também não pode ser. E a resposta é essa nossa terceira função aqui, é o f de x. A função f de x, que é menos x ao cubo sobre 10. A princípio, eu vou escolher um exemplo aqui considerando valores para L, para M e para x. Mas aí isso ainda não vai provar nada. Mas aí depois eu vou provar para vocês porque vai funcionar para todo L. Se a gente escolher o mesmo L igual a 80, aqui era para ser um igual, tá? M igual a menos 5 e x igual a menos 10, por exemplo. Se a gente colocar esses valores, considerar esses valores para responder isso aqui, para ver se vai condizer ou não com aquilo. Vamos lá. O M é negativo, é menos 5. O x, ele é menos 10. Por quê? Porque tem que ser um x menor do que M. Vamos ver se esse x aqui vai dar certo. Se a gente colocar esse x negativo no lugar desse x aqui, colocar dentro dessa função, a gente vai ter o f de menos 10, né? O f de menos 10, se a gente fizer os cálculos aqui, rapidamente a gente vai chegar ao valor 100. E o 100, que é o f de menos 10, é maior que 80. E 80 foi o número que nós escolhemos. Então, o f de x, nesse caso, vai ser maior do que L. Ou seja, existiu nessa função aqui algum x que a gente colocou aqui, que fez com que o f de x ficasse maior do que o 80, que o L que a gente escolheu. Então, vamos lá. O que é que eu fiz? Eu peguei aquela condição que o f de x tem que ser maior do que L. E a partir disso, eu substituí o que é o f de x. O f de x é o menos x ao cubo sobre 10. Então, menos x ao cubo sobre 10 é maior do que L. E eu cheguei que o valor x é menor do que a raiz cúbica de menos 10L. E eu vou chamar isso aqui de m. Por que eu vou chamar isso aqui de m? Por quê? Porque para todo valor de L que eu botar aqui positivo, o m sempre vai ser negativo. Sempre vai existir um m negativo. Então, e o x, ele está sendo menor do que esse m, que é o que a gente quer. Vamos lá. Vamos ver se isso realmente acontece. Se o m realmente vai ser negativo. Vamos lá. Para qualquer valor positivo que eu coloque aqui, vai ficar um valor positivo no lugar de L, vezes um valor negativo. Positivo vezes negativo vai dar um valor negativo. Porém, como aqui é uma raiz cúbica de um número negativo sempre vai ser negativo o resultado. Então, aqui para todo L maior do que zero, vai existir um m menor do que zero. E vai existir esse x aqui que a gente colocou menor do que esse m, certo? Então, quais são as condições que a gente quer? A gente quer que o zero seja maior do que o nosso m. A raiz cúbica de menos 10L é o nosso m. O zero é maior do que ele, ou seja, o m ele é negativo. E a gente vai dizer que o m também é maior do que x. Ou seja, o x também é negativo, né? E o x é menor do que m. Se a gente elevar tudo isso aqui ao cubo, a gente consegue tirar a raiz. Agora, a gente multiplicando por menos 1, a gente consegue deixar
isso aqui que está em função de L ficar positivo. Se a gente agora dividir por 10, todo mundo aqui dessa linha, dividir por 10. Ah, claro, lembrando que quando a gente multiplicou por menos 1, o sinal inverte e o sentido da equação também inverte, né? E agora, a gente dividindo todo mundo por 10, a gente consegue isolar o nosso L e chegamos ao que a gente queria. Vamos lá ver se isso está certo. O 0 vai ser menor do que L, ou seja, o L vai ser positivo. E esse L ele vai ser menor do que menos x ao cubo sobre 10, porque a gente quando passou o 10 aqui, aí quando passa, ele vem dividindo, certo? Então vamos lá. É o seguinte, esse menos x ao cubo aqui sobre 10 é exatamente a nossa função f de x, e a gente tem o que a gente realmente quer, porque a gente substituindo aqui por f de x vai ficar 0 é menor do que L, e o L é menor que f de x. E é exatamente isso que a gente queria, essa condição que a gente queria chegar. Ou seja, para todo L positivo que a gente colocar aqui, vai existir um M negativo. A gente já provou isso, que aqui sempre vai ser negativo quando o L for positivo. Tal que aqui vai existir um x menor do que esse M. A gente colocou isso aqui, essa condição. E quando a gente fez toda essa manobra aqui matemática, a gente chegou que o L ele vai ser positivo, mas que o L ele vai ser menor do que f de x. Se o L é menor do que f de x, é exatamente o que a gente queria. Para todo L vai existir algum x negativo, que quando a gente coloca na função, que esse x vai ser menor do que esse m. Quando a gente coloca nessa função, esse f de x, a imagem, vai ser maior do que o nosso L. Então aí a gente conseguiu matar a questão, e esse é o gráfico que realmente contempla aquelas condições. Que é esse gráfico aqui. Esse f de x é igual a menos x ao cubo sobre 10. É exatamente esse gráfico. É isso aí, galera.